Olá, amados. E ontem, né, vocês viram, eu tava gravando o vídeo lá, daí o vizinho colocou uma música terrível lá e atrapalhou o vídeo, né? Então eu achei um lugar mais quieto aqui no aeroporto de Palmas, né? Espero que o áudio fique bom, porque tá ventando bastante aqui, tô com medo de ficar o barulho do vento no áudio, mas espero que não. Bem, então vamos continuar. Eu estava falando sobre os 8 remédios naturais, a forma como eu aprendi, né? E eu comentei ali do ponto de vista do Dr. Laí Ribeiro, né? Que ele acredita que se a célula tiver, se o terreno biológico nosso, né? Que é ali dentro das nossas células, se tiver alcalino, você está saudável. Se tiver ácido, você está doente, né? Lembrando que a escala é de 0 a 14, sendo 7,4 o ideal para o nosso corpo, né? Então, e mais um detalhe, descendo cada vez um ponto, tipo 6,4 é 1000 vezes mais ácido e assim por diante, né? Tá, então vamos por etapas. O sol, que ele é tão demonizado hoje, nossa, vai ter câncer de pele e tal, eu expliquei no finalzinho do último vídeo que o problema na verdade não é o sol, o problema na verdade é uma alimentação errônea que você está fazendo, né? Manchas na pele, né? A pessoa geralmente dá bastante manchas assim na parte da bochecha. Isso é o corpo fazendo uma limpeza, colocando ácido, colocando a gordura para fora, e em contato com o sol você adquire essas manchas, né? Não acredita? Então tá, então faz uma quarentena sem comer nada ácido, sem comer nada gorduroso, só comendo ali frutas, né, verduras alcalinas e água, bastante água alcalina, né, não água da torneira, água alcalina, eu já vou falar sobre isso. E depois desses 40 dias você fala se tá certo ou se tá errado. Entendeu? É tipo assim, não precisa debater comigo, não precisa acreditar no que eu acredito, você só precisa pôr a prova. Se você acha que está errado, o que você vai perder fazendo um teste, né? Foi o que eu fiz. Eu não acreditei em ninguém. Eu acredito que essa é a minha maior vantagem até hoje. Eu não acredito em ninguém. Eu ponho a prova. E a questão do sol, para mim, está bem claro. Eu trabalho das 10 às 4 horas da tarde no sol. Posso até fazer um vídeo lá onde eu trabalho. Você vai ver que eu tomo muito sol, né? Já passou até uma repórter lá, parou, me entrevistou, né? A respeito. Eu queria achar essa reportagem para ver se eu colocava aqui para vocês, mas eu não tenho do que ter medo do sol, porque quando a gente acredita no que Deus disse, então as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, tá? Mas vamos avançar. O sol é só um ponto, se você toma a quantidade de sol adequada, então você permite que a sua pele produza vitamina D e assim você vai estar com o organismo mais alcalino, entende? Bem, um outro ponto que eu gostaria de comentar, que na verdade ele engloba quase todos de uma só vez, né? Quase que ele engloba todos de uma só vez, que é o exercício físico, né? Eu quero destacar um detalhe importante. Quando eu fiz a reforma da saúde, na verdade eu não fiz a reforma da saúde, eu fiz a reforma do alimento. Porque a reforma da saúde abrange tudo relacionado à saúde. E eu estava acreditando na reforma da alimentação. Então eu comecei a parar de comer um monte de coisa, eu incluí ali frutas, verduras, legumes e cereais na minha alimentação e pronto. Não, estou super saudável. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que eu emagreci 25 quilos em menos de 3 meses. Eu vou colocar uma foto aí depois para vocês verem como que eu estava ali com 76 quilos, né? Hoje eu acredito que eu estou com 54, mas eu já cheguei a ter 51 quilos, que é muito pouco, eu tenho 1,60 m de altura. E fiquei preocupado, fui atrás de especialistas e tal. E o que eles falam é simples, falam, viu, você fazia uma alimentação muito ruim, tinha muita massa gorda no corpo, o corpo jogou essa massa gorda para fora. Agora você com essa alimentação nova, você precisa fazer exercícios para que o corpo substitua por músculos e massa magra. Então a gente vai aprendendo, né, aos pouquinhos, né? Mas é assim mesmo, né? O ser humano é um passo dado para não voltar atrás. Ou seja, Deus ele te dá um prazo para você tratar de um ponto. E quando esse ponto estiver resolvido, aí passa para o próximo. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? É como beber água. Você não consegue beber 3 litros d'água. Você bebe um copo, depois bebe mais um,
Aí você dá uma transpirada, vai no banheiro, aí você bebe mais outro, né? E no final do dia você pode ter bebido 3, 4 litros d'água, mas você não bebe tudo de uma vez. E assim Deus faz também com a verdade, né? Ele te dá um copo, você bebe, e aquilo é o que você pode naquele momento. E Ele espera você ir no banheiro, espera você transpirar, e é aí que Ele te dá o segundo e o terceiro. É assim que Deus faz com a verdade na nossa vida. Bem, o ponto do exercício físico, ele é bem simples. O exercício físico é a coisa mais maravilhosa que existe para o corpo humano. O corpo humano foi feito para o exercício físico, porém um exercício físico agradável. Eu gosto de colocar assim, ó, atividade física. Ela é qualquer coisa que você faça por meia hora sem interrupção. Então eu vou limpar uma casa, vou lavar um carro, né, uma atividade ali rápida que exige exercício do meu corpo. Desde que seja meia hora sem você descansar, isso é uma atividade física. E exercício físico eu gosto de colocar na classe assim, você pegou uma bicicleta, saiu para andar, né? Então você andou ali por mais de meia hora, isso é um exercício físico. Você foi fazer uma caminhada, deu mais de meia hora, é um exercício físico. Eu acredito dessa forma porque é dessa forma que você condiciona o corpo, né? Condiciona o corpo. Na caminhada, você exercita todos os órgãos do corpo. Numa natação, por exemplo, você exercita quase todos os músculos do corpo, né? E cada exercício que você faz com uma bicicleta, exercita a parte de baixo, né? Coordenação motora e tal. Bem, o exercício físico em si, ele regula. Olha só, quando você faz bastante exercício físico, você bebe bastante água, então hidrata o corpo. Você transpira bastante, ou seja, faz uma limpeza no seu corpo. Quando você faz o exercício físico, você sente mais fome. Isso é porque o corpo usa as energias que você coloca para dentro, os nutrientes, né, os minerais que você coloca para dentro na sua boa alimentação. Não adianta de nada você fazer uma ótima alimentação e não fazer exercício físico. As vitaminas elas vão entrar e vão sair, o corpo vai falar, não estou precisando de nada disso aí, pode ir embora. Agora, quando você está fazendo exercício físico, o corpo fala, opa! Pera aí, deixa eu fazer umas reservinhas aqui que eu estou sendo levado a limites extremos. O exercício físico, quando você faz ele, né, quando uma pessoa que trabalha bastante, com um trabalho pesado, né, que nem um pedreiro, por exemplo, né, tem vários exemplos que eu posso citar, né, mas é o que me veio à cabeça agora, ou quando você pega uma bicicleta e faz uma pedalada aí de 40, 50 quilômetros, você volta molhado de suor e naquele momento que você toma um banho, aquela é uma sensação maravilhosa, parece que você está arrancando uma armadura de si, né? Porque o corpo aproveitou para fazer uma limpeza, colocar tudo o que ele não queria para fora, né? Fez literalmente uma limpeza e quando você toma um banho você sente tudo aquilo indo embora, então aquilo é fantástico, é perfeito, é o que o corpo precisa. Bem, outra coisa muito importante, quando você faz bastante exercício, o que acontece? Chega à noite você desmaia, você cai na cama, desliga e só no outro dia você acorda, não é isso? Então, o exercício físico em si, ele regula a nossa vida. Eu não consigo beber água. Claro, com essa vida sedentária que você leva hoje. Ai, tadinho do meu filho, ele não come nada, tem que ficar brigando com ele para ele comer qualquer coisa. Mas também, mãe, ele só fica sentado na frente do computador, na frente da televisão, na frente do celular. Vai sentir fome do quê? Não está gastando nada das energias do corpo. Coloca esse menino para pular, para correr, para brincar um dia inteiro para você ver. Entendeu? Então, o exercício físico ele equaliza o nosso corpo nesse sentido. E agora vamos pegar por etapas, né? Primeiro, a água. Leve em consideração que o seu corpo é mais de 70% água. Água. Vamos pegar um aquário cheio de peixes. As pessoas que têm aquário em casa sabem dos cuidados que um aquário necessita. Se eu pegar, eu tenho que tomar muito cuidado com o pH da água, eu tenho que tomar cuidado com muitos detalhes ali para a água não pegar bactéria, eu tenho que, tomar muito cuidado com a água, é delicado. E o nosso corpo, apesar de ser um maquinário muito mais forte do que um aquário, a gente aprende muitas lições com o aquário também. Eu vou pegar casos extremos. Imagine que você de um aquário de 100 litros, você tira 25 litros e você fala assim, eu vou completar com óleo. Não preciso nem explicar, né? Você fala assim, vou completar com refrigerante, vou completar com café, vou completar com suco de fruta. O que o corpo precisa é água. O que a gente tem que aceitar é que esse corpo ele é constituído na sua grande parte de água.
E água é o que nós precisamos. Então, eu troquei todos os líquidos por água. E só nisso, várias doenças foram curadas. E hoje, quando eu faço tratamento com as pessoas, eu troco a água e o sal, e a maioria das pessoas se cura de várias coisas, problema de pressão, problema de alergia, de sistema imunológico baixo, vários problemas das pessoas são curados só com água e sal. A questão da água é o seguinte, infelizmente hoje na cidade grande a gente recebe uma água de péssima qualidade. Apesar de que se você pegar a maquininha e bater lá na água, ela sempre vai dar o pH ideal para o seu corpo, tem um detalhe. Quando você espreme um limão na boca, qual a sensação que você tem? Cítrico, ácido, não é verdade? Mas na verdade um limão dentro da gente, ele é totalmente alcalino. Como pode que ácido com ácido se torne alcalino? Porque dentro do nosso estômago nós temos o ácido gástrico. Eu vou te explicar. O limão, ele é riquíssimo em sais minerais. Esses sais minerais em contato com o nosso corpo se tornam alcalinos. Você não pode esquecer da questão química. Quando você mistura A mais B, então você tem C. Entende? Quando você faz uma mistura, você tem uma combinação, né? Vamos colocar X, A mais B, X. E assim vai. Cada mistura que você fizer, você vai ter uma combinação. A questão da água, quando eu estava tomando água do sítio, né? Então apareciam uns engraçadinhos e falavam assim, viu, eu peguei a máquina, fui medir a água da torneira, dá sempre perfeita, e fui medir a água do sítio, dá sempre ácida. Cheguei a pegar água no sítio com 5 de acidez. Tá, é verdade, só que eu me senti ainda melhor tomando essa água de 5 do sítio do que tomando essa água da torneira de 7,4. Por quê? Porque essa água da torneira ela já está morta, ali já passou cloro, ali já passou vários químicos, né, com o intuito de limpar, com o intuito de aumentar o pH, com o intuito de estabilizar a água ali para você tomar. Mas a minha água eu passo no filtro. Olha, tem uns filtros que eles soltam minerais para a água, isso é bom. Tem uns filtros que eles limpam os minerais da água, tá? E você vai começar a tomar uma água desmineralizada, que para o seu corpo não é bom. Tá? O radiador do carro é ideal, todo radiador do carro pede uma água desmineralizada, mas uma água para o nosso corpo, quanto mais rica em minerais ela for, muito melhor para a gente. Agora, quanto mais flúor ou quanto mais cloro ela tiver, pior. Tanto que em alguns lugares aqui no Brasil, infelizmente, nossa água é muito rica em flúor. Em alguns lugares é recomendado você deixar o manjericão descansar 8 horas na água para você diminuir o flúor, né? Para você não tomar flúor demais, porque eu particularmente acredito que o flúor faz mais mal do que o cloro, tá? E o cloro faz muito mal, porque o cloro ele mata bactérias ruins, mas mata bactérias boas também. E nós sabemos que a boa biótica do corpo ela é vital, né? Se você não tiver uma boa biótica, a sua saúde já era. Tá, mas o ponto, eu vou ramificando, né? Vou ramificando bastante, vou aumentando a conversa. Mas o ponto que eu queria destacar, qual que era? O ponto que eu queria destacar é assim, a água da fonte, a água da mina, a água do poço artesiano, a água da cachoeira, quando é uma cachoeira, toda água deve passar por análise, tá? Eu não sou a favor de você chegar em qualquer lugar e beber água, isso pode ser muito perigoso, pode ser até fatal. Toda água tem que ser feitos testes, existem padrões ali que a gente tem que respeitar, sim, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a água na natureza ela é viva, ela tem vitalidade. Essa alcalinidade da água da natureza, ela é vital para o nosso corpo, né? Agora, quando a água começa a ser tratada ali, começa a fazer muita coisa com a água, então ela começa a morrer. E esses minerais que ela perde, né? Isso faz muita falta para a gente, e esses químicos que eles colocam na água faz mal para a gente também. E a questão do sal é a seguinte, você sabe para que dão sal para a vaca? O que te disseram? Algumas pessoas estão acreditando que a vaca come sal para engordar. E aquele sal da vaca, se fosse para engordar, eles não dariam ele. Eles dariam o cloreto de sódio, que é esse que vende no mercado num pacotinho, né? Que você olha lá, tem até 5 ingredientes, né? Cloreto de sódio, iodo e várias outras questões aí. O iodo é bom, né? Nós sabemos que o iodo é um agente que equaliza a nossa tireoide, né? Então, águas em países principalmente que tem vulcão, são ricas em iodo, mas o Brasil, infelizmente, nossa água é pobre em iodo, então eles acharam por bem aí
que fosse obrigatório colocar iodo no sal, porque o sal é uma coisa que todo mundo consome de uma forma ou outra, né? Então você acaba recebendo uma quantidade de iodo, então o iodo em si é bom. Mas o fato do sal ser refinado, ou seja, foi tirado propriedade deles, e o fato de serem incluídos ali conservadores, ou sei lá que químicos que são aquele lá, né, INS, não sei que número, não sei o que é aquilo lá tal, isso não é bom para você, tá? E o real motivo da vaca comer sal não é para ela engordar. Se fosse para ela engordar, ela comeria o cloreto de sódio, que engorda mais, retém líquido, né? A pessoa fica inchada, né? Depois do almoço você vai lá, trisca no pé lá, fica a marca do seu dedo, né? Vai a fundo o dedo no pé, que o pé tá tão inchado. Isso porque o cloreto de sódio faz a sua... O cloreto de sódio faz a sua... Chamou atenção ali o avião. O cloreto de sódio ele faz o seu corpo reter líquido e aí você fica inchado. O sal de vaca, ele é maravilhoso para o corpo, ele é o ideal, tá? Aquele sal de vaca que você compra na agropecuária, ali, em qualquer lugar, aquele sal que sai lá de Mossoró, né? Você vai lá em Mossoró, chega lá, tem sal. Na natureza, sal é sal. Se você for lá no Chile, se você for lá em Mossoró, sal é sal. Não tem negócio de inventar nome pro sal, de refinar sal, de fazer nada do sal. E você vê, hoje existem muitas doenças, eu não quero citar exemplos aqui agora, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Existem propriedades no sal, que eles estão fazendo? Eles tiram essa propriedade do sal, fazem ali um composto, colocam num frasquinho, te vende ali de 24 a 160 reais o vidrinho para você usar como suplemento, né? E aí você está precisando tomar esse suplemento aqui, seu corpo está baixo, tal disso, toma isso. De onde que saiu aquilo? Do sal. Se você tomasse o sal da vaca, o sal do Himalaia, né? Lembrando, só uma notinha aqui, o sal do Himalaia, compra ele sempre grosso e bata no liquidificador. Que infelizmente aqui no Brasil as pessoas fazem várias misturas, né? E acabam muitas vezes comprando gato por lebre aí e tal, enganam a gente e tal. O sal grosso não tem como te enganar, né? Você vê ele nos pedacinhos ali, você pode pegar ele na mão, pedacinho por pedacinho, olhar. Você vê ali, então é melhor. Então o sal do Himalaia, o sal grosso, o sal da vaca, o sal do Himalaia, esses são os sais ideais pra gente. E muitas pessoas podem fazer um teste, faz um teste 40 dias sem tomar água da torneira, compra uma água mineral de boa qualidade, né? Toma água mineral, troca o sal, pega o cloreto de sódio, joga ele fora, joga ele no lixo e compra um sal de vaca, bate no liquidificador ali, ele vai ficar só o pozinho, ele parece ser duro, mas não é, bem molinho, ele fica o pozinho facinho. Pega o sal do Himalaia, a mesma coisa, lembrando que o sal do Himalaia, eu tenho a sensação de que ele salga um pouco mais, então automaticamente você já começa a comer menos, isso é bom também, né? Não se deve consumir, mesmo desse sal que é bom, não se deve consumir muito, mas a mistura da água com a água alcalina e o sal de qualidade, o sal integral, isso causa o efeito eletrolítico, que é essa energia que tem dentro da gente. Né? Você sabe que a gente tem uma energia, às vezes você toca num carro, em alguma coisa, às vezes você pensa que tomou um choque, na verdade você deu um choque, a energia saiu de dentro de você, né? Isso porque também a gente não tem mais muito costume de andar em meia natureza, com o pé no chão, né? Tá em contato com árvores e tudo, e plantas e tal. Mas tá, ramifiquei muito a minha conversa aqui. Eu queria dizer que a água alcalina, mineral, e o sal puro, eles são vitais pra gente e usados da forma correta em si, eles vão aumentar o seu sistema imunológico, eles vão te hidratar, eles vão te dar uma reserva de saúde, tá? Porque os órgãos do corpo eles fazem isso, eles juntam uma reserva para um caso de doença e quando um órgão está doente, um outro chega a emprestar, é assim que eles trabalham, tá? A água, além dela beber e a gente se hidratar, dela ser o líquido que não pode ser substituído por nenhum outro líquido, tá? Eu de vez em quando eu tomo uma água de coco, muito raramente um caldo de cana, mas eu não troco a pura água por nada. É a água, o líquido do corpo humano, tá? A água também ela pode ser usada de várias outras formas. Ela pode ser usada na hidroterapia, né? Por exemplo, eu tava um dia um vírus muito forte tentou me pegar, né? Eu não sei que doença que era, mas eu senti, o que eu senti? Eu nunca tive dor de cabeça na minha vida, assim,
poderia contar no dedo quantas vezes eu tive uma dor de cabeça, uma dorzinha fraca, mas nesse dia estava me dando uma dor de cabeça um pouco mais forte, comecei a ver, parece que eu ia ter febre, né? Então o que eu fiz? Eu esquentei uma água o máximo que eu pude, coloquei o cotovelo nessa água, num balde, né? Ali para sentir que eu podia colocar meus pés lá dentro, o mais quente que eu podia suportar. E enfiei ali na altura da canela meus pés ali dentro. Me cobri com 4 cobertas, deixei só o rosto de fora, peguei um pano com água fria e coloquei na minha testa, né, para não esquentar demais a minha cabeça. E ali fiz um suador, né? Suei copiosamente ali dentro ali. E imediatamente a dor de cabeça foi embora, imediatamente eu venci aquele vírus. Ah tá, e lógico, bebendo muita água durante isso, né? Em jejum e bebendo muita água. Esse é um remédio incrível e existem muitos outros, né? Minha filhinha mesmo, um dia ela começou a dar febre nela e eu tinha uma má compreensão sobre febre, mais pra frente eu vou falar sobre isso, né? Toda vez que você vê febre, você pensa que você tem que combater ela, porque eles falam, não, cuidado, se passar de 39 graus, morre todas as células, a célula que morre não volta mais. Ciência, se vocês estudassem a Bíblia, seria tão bom para vocês. Mas eu, preocupado com a febre da minha filha, então eu segurei a febre dela só com pano e água fria, né? Eu fui ali, controlei toda a febre dela, não deixei ela ter febre, só com pano e água fria. E outros casos, mas a água ela serve demais, a água fria, né? Para melhorar a circulação. A ducha mesmo, ela já é terapêutica, né? Ficar mergulhado em água muito fria ou em água muito quente ou vice-versa, né? Todas têm as suas aplicações terapêuticas também. Então a água ela pode ser usada de muitas formas, tá? Um outro ponto que eu gostaria de destacar, o ar. Repare que você consegue ficar dias sem comer, horas sem beber, mas quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Não é muito tempo, não é verdade? Às vezes apenas segundos. E a grande questão é que o ar, ele é muito mais importante do que a gente acredita. Mas infelizmente na cidade grande, por causa da fuligem, né, dos carros, da sujeira da indústria, de tudo o que está acontecendo, o nosso ar ele não está mais puro, né? Ele está vindo com muito gás carbônico, com muita sujeira, com muitos gases poluentes, ele está vindo muito impróprio para o corpo humano. E o nosso sangue ele precisa de oxigênio para levar os nutrientes até os órgãos, até todas as partes do corpo. Então, o ar puro ele é indispensável para o ser humano. Você viu lá na China o que eles estão fazendo, né? Eles pegam, lá na Inglaterra, eles pegam um vidrinho, dizem que está colocando ar dentro, tranca o vidrinho, fecha ali, lacra o vidrinho e manda lá para a China e vende ar puro, né? Ar puro da Inglaterra eles vendem lá na China. Lá. E as pessoas falam, nossa, mas isso é ridículo comprar ar puro. Eles falam, quando começaram a comprar água era ridículo também, né? Mas agora já vende água aí, todo mundo compra, todo mundo bebe e é isso mesmo, né? E agora é o ar, né? A próxima venda que eles vão fazer aí é do ar puro, né? Você pode ver vídeos aí no YouTube, tem vários. Mas o ar ele é realmente importante. Eu poderia fazer uma lista gigantesca aqui de benefícios que o ar traz pra gente, mas eu confesso pra você que eu não trouxe minha colinha, esse é o motivo, mas eu posso colocar na descrição aqui embaixo depois, um por um, né, quais as vantagens, os pós e contras, né, de cada coisa. Mas enfim, o ar ele é vital e quando você adquire um ar puro, ali em meio à natureza, né, principalmente se você estiver fazendo um exercício que daí você respira da forma correta, a gente desaprendeu a respirar. Repare que além dos 2 pulmões, você também tem o diafragma, né? E ele é um órgão importante e necessário na hora da respiração. Então, o respirar fundo, você pode fazer pelo menos 3 vezes por dia um exercício como respira bem fundo, de forma que enche o pulmão e o diafragma e solta bem devagarinho. Isso vai ser muito saudável para você, vai oxigenar melhor o seu cérebro. Eu até esqueci de citar isso, né? O exercício físico, ele permite essa melhor oxigenação do nosso corpo, consequentemente do nosso cérebro. Então a pessoa fala, eu não consigo ler de jeito nenhum. Só na alimentação e no exercício físico a pessoa já vai conseguir ler e entender tudo que ela lê, né? Tá. Um próximo, dormir. A ciência mesmo já mostra que o sono pode ser dividido em 5 etapas,
né? Eu não estou dando muitos detalhes aqui para não deixar o vídeo tão longo, já está meio, para não deixar ele muito longo, mas o sono pode ser dividido em 5 etapas, e você só chega no sono REM, que é o cumprimento dessas 5 etapas, se você dormir num lugar escuro, num lugar silencioso, num lugar de temperatura agradável, né? Esses são alguns pontos que devem ser levados em consideração. Um outro ponto muito importante é que você não deve ter comido pelo menos 5 horas antes de dormir. Por quê? Porque embora a digestão se passe no estômago, quem faz a digestão é o cérebro. É o cérebro que decide para onde vai cada vitamina, como cada coisa vai funcionar, né? O cérebro é a CPU do corpo, é o cérebro que decide. E à noite, exatamente na hora que o cérebro quer descansar, pelo menos ali a parte, temos o consciente e o inconsciente, pelo menos a parte consciente ela quer descansar, é a hora que você... eu vou dar um exemplo que acho que você vai entender. É a mesma coisa de um pedreiro, ele trabalhou o dia inteiro. Aí ele chega em casa cansado, morto, ele fala assim, não, agora eu vou tomar um banho e vou dormir. Aí chega o patrão dele e fala, não, vamos lá que agora nós vamos bater uma laje, vamos bater um concreto e encher uma laje, na hora dele de dormir, entende? Na hora que o corpo quer descansar, você quer jogar concreto pro corpo, bater. Então não dá, não é assim. A questão da alimentação, eu já vou adiantar, né, que deve ser feito da seguinte forma. De manhã coma como um rei, na hora do almoço coma como um príncipe, e à noite coma como um mendigo. Né? O Espírito de Profecia, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, diz que o ser humano pode ser o trabalho mais pesado que existe. Não tem necessidade de comer mais do que 1 ou 2 vezes por dia. Né? E você se escandaliza com isso. Né? Mas é uma realidade. Entendeu? Tem horas que a gente come sem fome, a gente come porque está com vontade de comer. Inclusive a comida hoje ela tem que ser muito condimentada, muito saborosa, porque com esse costume de comer 3 vezes por dia, você não sente fome. Você come porque você estabeleceu ali, não, acordar cedo vou comer, na hora do almoço eu vou comer e à noite eu vou comer. E como não come bem cedo, quando chega à noite está morrendo de fome, porque o corpo gastou energias o dia inteiro, né? Tá carente de nutrientes, de energias que está pedindo, e aí você manda o concreto para ele bater na hora dele descansar. Mas o correto não é assim, né? E você atrapalha o seu sono. Você atrapalha o seu cérebro de descansar, você acorda no outro dia cozido, né, como uma expressão popular fala, acordei cozido, mas na verdade você acorda cansado, com a sensação de que não descansou, acorda uma sensação muito ruim. Por quê? Porque você não deixou o cérebro descansar com essa sobrecarga que você deu na hora de dormir. E o seu estômago também, ele está numa situação horrível, porque aquela comida descansou a noite inteira, embora ela deveria ter descido fazer uma digestão, né? Então ela entrou num processo de putrefação, parada ali no seu organismo, enquanto ela precisava ter ido embora, tá? Um outro remédio da natureza é temperança. Temperança ela sempre foi confundida com alimentação, mas na verdade a alimentação é o que você come. Temperança trata-se de um equilíbrio em sua vida, ou seja, se privar de tudo que te faz mal. Se faz mal, eu não quero, drogas não quero, álcool não quero. Se priva, corta, abstinência total de tudo que faz mal. Isso é temperança. E de tudo que faz bem, consumo com equilíbrio. Eu acompanho alguns youtubers porque eu gosto de receber algumas informações, e hoje, pelo conhecimento que eu tenho à luz da palavra de Deus, a Bíblia é o meu filtro, então eu posso receber essa informação porque eu passo no filtro e sei o que é bom para mim e sei o que não é. E eu não vou citar nomes, é claro, né? Mas existe um, por exemplo, que ele se alimenta só de frutas. E ele posta as quantidades de fruta que ele come. E fica bem nítido que, mesmo de um produto natural, ele consome uma quantidade exorbitante, exagerada, muito imprópria para o corpo dele. E até na forma dele falar você vê as consequências disso. Ele não consegue fazer ter uma linguagem contínua. Ele não é gago, mas ele não consegue fazer uma linguagem contínua. Ele está sempre... sabe, tudo que ele vai falar ele tem que estar ali parando ali. E você vê que o organismo dele está sobrecarregado com a digestão. Simples assim. Tá. Na temperança, o que eu entendo? Eu devo fazer exercício com moderação. Fazer exercício muito pesado, né? Hoje está na moda do CrossFit, o pessoal do CrossFit aí vai me perdoar.
Existem pessoas que elas já estão num nível tão elevado de exercício que o CrossFit para elas não é nada, entendeu? Então eu não posso falar que o CrossFit faz mal para todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, você está numa vida de 5 anos sedentário e aí você vai querer começar no CrossFit no step já elevado, né? Que tem também uns stepinhos mais para iniciante, né? Coisas que você poderia fazer até em casa, né? Mas é bom fazer lá que incentiva a fazer mais exercício. Então o CrossFit ele vem a ser bom, tá? Não estou falando mal do CrossFit, o CrossFit é bom. Mas, assim, se a pessoa está numa vida muito sedentária, então ela tem que entender o seguinte, ela vai começar pelo step 1. Vai chegar lá, ela vai ficar com raiva, que ela vai ver lá a gente lá carregando pneu de trator lá nas costas, lá para um lado para o outro, rolando, fazendo de tudo lá, dobrando ele, dando a volta no quarteirão com não sei quantos quilos, subindo, descendo, fazendo coisa pesada lá. E o instrutor muito provavelmente vai falar para ela, não, faz assim, ó, dá uma corridinha aqui ao redor, sabe, brinca ali, ó, sobe, desce, dá uns pulos, pula a corda, faz isso, faz aquilo, e esse é o ideal. Esse é o ideal. Por quê? Porque o corpo dela não está preparado para aquele exercício. E se ela se exercitar demais, ela vai se debilitar, né? Ela vai debilitar os órgãos, os músculos, tudo. E isso não vai ser bom para o corpo dela, tá? Então o exercício deve ser feito também com moderação. E isso é parte da temperança, né? Que é excluir tudo que faz mal e de tudo que faz bom com moderação, né? Dormir com moderação, comer com moderação, beber com moderação, tudo com moderação. Tudo demais é veneno, né? Ao passo que tudo de menos possa ser, tudo que é bom de menos faz falta, tudo demais é veneno, né? Tá. E deixa eu ver se eu citei já os 8 remédios naturais, né? Eu falei do sol, do ar, da água, falei do exercício físico, falei do sono, falei da temperança. Tá. O que está faltando? Eu gostaria de ainda incluir aqui na temperança o nosso lado emocional. Porque existem doenças hoje psicossomáticas, o que são? Doenças que são causadas por sentimentos negativos, né? Vou resumir dessa forma. E existe gastrite nervosa, né? que é causada por excesso de nervoso, que é causado por emoções. E a Bíblia ela é bem clara sobre isso, né? Nos Provérbios fala bastante sobre isso. Quando você é uma pessoa irada, quando você guarda rancor, quando você é uma pessoa vingativa, quando você guarda a ira, o ódio, quando você é ansioso, né? Jesus fala, não sedes ansiosos, né? Quando você é ansioso, quando você alimenta esse tipo de sentimento, então você está fazendo mal para si mesmo, você está causando um extremo mal, e isso também é temperança. Quando você tem fé na palavra de Deus, quando você tem esperança, quando você é alegria, quando você perdoa, quando você usufrui dos bons sentimentos, isso para você só já é uma alegria, já é saúde, né? Isso também faz parte da temperança, tá? Tá. Dado aí os remédios naturais, eu vou para o remédio natural mais importante que existe. O número 1, o mais importante de todos. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômios capítulo 7, o verso 12 e o verso 15, eu gostaria que você meditasse nesses versos, Deuteronômio 7, o verso 12 e o verso 15. Deus ele não promete que você vai ser saudável comendo frutas, legumes. Ele não promete que você vai ser saudável fazendo exercício físico, ele não promete isso. Sabe o que Deus promete? Ele promete que se você confiar nele, se você seguir os estatutos dele, aí então nenhuma doença dos egípcios recairá sobre